Estamos aí com a Juliana, que ela está fazendo nossa tradução em Libras. E depois a gente vai ter o Highlander revisando com ela. Ok? Também estamos aqui com a nossa Aurora Boreal. Ei, gente, bom dia. E eu, João Dela Cruz, que aqui está meu nome original, que estava ali. Ok? Eu sou produtor do projeto e também vou dar oficinas e a mentoria para vocês. Tudo bem. Gente, eu estou de olho no chat. Qualquer coisa que vocês precisarem, falem de preferência no chat, por favor. E levantem a mãozinha. Aqui embaixo tem alguns controles. Vocês podem levantar a mãozinha se quiser falar. Mas bota de preferência no chat, porque tem muita gente. O que me deixa muito feliz. Ok, vamos lá então. Então, a gente tem muitos assuntos para conversar. Eu vou falar sobre as regras gerais do projeto. Vou falar também do roteiro, tá? Já vou começar a fazer uma introdução do nosso roteiro, de como vai funcionar. E aí, depois, a gente vai ter aquele momento especial somente para quem estiver ao vivo, tá? Vão ser algumas dicas, vão ser algumas informações que já vão facilitar a vida de vocês na maratona. Esse momento vai ser após o encerramento da nossa oficina, tá? Eu vou acabar mais cedo, né? Então, isso tudo vai acontecer antes de meio-dia. Então, eu vou liberar a Juliana, a gente vai desligar a live, né? Então, a gente vai parar de gravar. E aí, a gente vai ter esse momento para vocês, que aí vocês podem fazer perguntas, a gente vai tirar dúvidas. E aí, eu vou dar essas dicas extras aí para vocês, ok? Então, beleza. Vou começar aqui, então, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela. Como é que eu não posso, não. Você tem que me dar permissão. Peraí, só um minutinho. Vou ver se agora vai. Tem um aí, eu tô querendo entrar aí. Seu botão aí, Gustavo? Maravilha. Pronto. Então, temos aqui nosso projeto. Lembrando que nosso projeto ele é uma organização da Orgânica Mídias, né? Que é a nossa empresa aqui, que conseguiu o edital. A gente tem o apoio da UFES. Desde o início do projeto, eu pedi o apoio da UFES para fazer as divulgações, para realizar a feira de quadrinhos, que eu vou explicar mais à frente. Ok? Mas é uma realização da Maratona de Quadrinhos com Funcultura e o Governo do Estado do Espírito Santo, né, que é a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, Secretaria de Cultura, e é uma política nacional Aldir Blanc, tá? Que vem do governo federal. Então, Bom, estou esperando já terminar de... Muitas letras, né? Vamos lá, então. O que é a Maratona de Quadrinhos, afinal? Vamos lá. A Maratona de Quadrinhos ele é um programa de capacitação que combina oficinas coletivas, mentorias em grupo e mentorias individuais. Ele é pensado para artistas, estudantes apaixonados por HQ que desejam desenvolver suas histórias e quadrinhos autorais do zero até a impressão final. Vou explicar. Primeira coisa, a gente está chamando de corredores e maratonistas. Os corredores somente farão as oficinas, eles não têm obrigação nenhuma de fazer um quadrinho, ok?
Eles vão participar das oficinas. As oficinas são 2 por semana e a gente vai ter 7 oficinas ao todo. A nossa última oficina, se não me engano, é no dia 8 de novembro, ok? Então, a gente vai ter todo sábado e toda segunda até dia 8 de novembro, a gente vai ter uma oficina, ok? Vamos lá. É importante a gente falar aqui sobre a maratona de quadrinhos, que vocês não estão fazendo uma disputa entre vocês, no final das contas. Eu tentei montar na metodologia um jeito que vocês conseguissem, de fato, se desafiar, para vocês conseguirem fazer o quadrinho. O objetivo final é fazer um quadrinho, tá? Então, a gente não vai embarrear nada sobre isso, não. Claro que quem conseguir seguir as regras da maratona vai ganhar algumas vantagens para poder produzir esse quadrinho, né? Então, se tem alguma disputa, e eu não gostaria que vocês olhassem dessa forma, seria nesse sentido de seguir as mentorias individuais, ok? Porque vai ter muita vantagem mesmo quem participar das mentorias individuais. No final do projeto, eu preciso, e eu desejo muito, né, que a gente consiga isso, eu queria 50 quadrinhos autorais realizados dentro do projeto, né? Porque eu queria expor isso, que eu estou querendo, tenho esse objetivo, de fortalecer a cena de quadrinhos capixaba, ok? E já estou me adiantando aqui a próximo slide. Né? Mas de onde surgiu essa ideia? Né? Como que a gente teve essa brilhante ideia de fazer uma maratona de quadrinhos? A gente, a Amora e eu, né? A gente já participa de feiras de quadrinhos, já tem alguns anos, uns 6 anos que a gente está participando. Desde 2019. Né? Isso, desde 2019 a gente participou. Nossa primeira feira já caímos já na Comic Con, já, né? Foi uma loucura. Né? Então, a gente foi reprovado em 2018, isso é bom, né? Porque a gente não conseguiu finalizar nosso quadrinho a tempo, ele estava incompleto, e aí a gente demorou um ano aí para conseguir finalizar nosso primeiro quadrinho, e desde lá, desde que a gente foi aprovado, a gente vem aprendendo na marra uma metodologia para desenvolver o quadrinho. Tanto é na marra porque a gente funciona muito com prazo, né? E aí, quando a gente está no último mês ali de produzir o quadrinho, a gente vai lá e sai produzindo, né? Então, o nosso último quadrinho a gente produziu em 3 semanas, né? E é um quadrinho dentro do modelo que eu estou exigindo para vocês. Nós vamos ter até dezembro para poder concluir eles, né? Então, a gente vai passar a nossa metodologia que a gente acabou desenvolvendo. Então, a gente teve essa experiência com as feiras de quadrinhos e a gente encontrava a galera lá, os outros quadrinistas de outros estados, e pouquíssimos são capixabas, vieram daqui, né? Gente, isso é verdade. Oi? Isso é verdade, porque eu me sentia, gente, muito sozinha, desenhando, fazendo quadrinho, muito sozinha. Gente, eu não conhecia ninguém aqui do estado que fazia também. Eu não sei se é porque realmente tem pouca gente, ou se está todo mundo na sua casa sem se comunicar, porque a gente conhece que o nosso estado é maravilhoso, mas tem esses poréns, né? E aí eu comecei a ir para essas feiras lá fora, e, por exemplo, quando eu fui na Feira Internacional de Quadrinhos de BH, que é o maior evento de quadrinhos da América Latina. Na última edição, nós tivemos mais ou menos uns 450 artistas expondo, vendendo seus quadrinhos, participando de rodadas de negócio, dando palestras. Gente, é muita gente, 450 artistas diferentes, assim, 90% do país. E a gente contava os capixabas, acho que se tivesse 3 era muito. E, gente, cadê os quadrinistas capixabas? Cadê esse pessoal?
Então, a ideia da maratona foi para a gente formar essa cena, que lá fora, fora do estado, é muito forte. Curitiba é muito forte, Belo Horizonte é muito forte, São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente, a gente também está aqui para mostrar que a gente tem a nossa força, que a gente tem história boa para contar, para fazer, e para mostrar que o Espírito Santo não fica para trás, não. E a gente via que não tinha, de fato, as pessoas aqui, seja o motivo, a gente não via nas feiras capixabas ou quem veio aqui do Espírito Santo, né, que mora aqui. E a gente precisa mudar isso daí, a gente precisa ter a feira capixaba, a gente precisa ter uma coisa, né? E aí a gente via, nossa, a gente precisava se encontrar, produzir quadrinhos junto, se misturar mais, sabe? Misturar estilos, produzir uma coisa. E a gente não encontra a galera, e quando tem alguns grupos que temos, tipo os Sapos, né? Que é o encontro que a galera faz para desenhar, né? Desenhar. E eu queria produzir quadrinhos junto também, né? Então é um pouco diferente nesse sentido, mas o grupo é interessante, né? Esses grupos que nós temos aqui. Só que eles não interagem, e não é todo mundo também que sabe, conhece eles, sabe? Não é um cenário conhecido, né? Então a gente pensou, pô, a gente precisa fortalecer essa comunidade capixaba. E aí a gente via até algumas iniciativas muito legais, né? Temos a Feira de Sinave, e temos também, e aí estava escutando os boatos sobre a Bienal de Quadrinhos, se ia rolar ou não, todo mundo empolgado, mas nada, mas nada acontecia de fato, você não sabia notícia, se ia ter ou não. Tem um boato aí que ia ser em outubro, estamos em outubro e nada aconteceu ainda, né? E aí é uma coisa que eu só estava escutando há muito tempo, né? Eu estou escutando sobre essa Bienal. E aí a gente ficou pensando, tá, mas a gente vai fazer uma feira. A gente tem quadrinista suficiente? Porque se a gente não conhece, será que a gente tem quadrinista suficiente aqui no estado? Por quê? A nossa linha de raciocínio foi, se a gente vai nos eventos, né, que são fora do estado, e eles não estão lá, será que de fato eles estão disputando para ir lá ou eles estão esperando um evento? Será que eles estão aqui, né, de fato? Porque quando a gente vai até no Sinave, nem todo mundo lá tem quadrinho, né? Então você vê eles expondo, mas não vê exatamente todo mundo com quadrinho lá. E quem tem quadrinho geralmente é quem eu já vejo, de fato, nos eventos, né? Fora do estado. Só abrir uma pausa, o pessoal está perguntando, gente, o Senave, ele é o simpósio, o seminário, né, de narrativas visuais organizados pelo Sesc Glória. É o organizador central do Senave, é o Tiago Arruda, pessoa maravilhosa, o pessoal do Sesc todo é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de poder dar aula de tirinhas para as crianças no Senave 2 dias, que foi muito legal mesmo. E, enfim, vale a pena conhecer o evento. Esse próximo ano não vai ter Senave, eu já fiquei sabendo que não vai ter, mas a gente fica no aguardo do próximo. É isso. Então a gente ficou nessa dúvida, porque a gente queria fazer uma feira. Então a ideia inicial era fazer só a feira de quadrinhos. E a gente ficou nessa. Pô, será que tem gente? Mesmo se não tiver, vamos juntar e criar uma comunidade. E vamos fazer uma capacitação para a galera passar a ser. Né? Então, eu sei que tem um monte de ilustrador, tem um monte de gente querendo fazer quadrinhos, pelo menos, então eu imagino que a gente conseguiria produzir quadrinistas aqui. E a gente teve essa oportunidade, eu pensei no projeto. Pô, um projeto para a formação de quadrinistas. A gente conclui um próprio quadrinho. Né? Então, isso seria legal, a gente fazer e ser bem estimulado. A gente pensou numa dinâmica de maratona mesmo, onde vocês se estimulam a produzir os quadrinhos, né? Uma coisa bem importante que eu queria ressaltar é o seguinte, gente, quadrinho, ele é uma linguagem, assim como é o cinema, assim como é a animação. Existe o quadrinho, é um meio de se contar a história.
Não necessariamente se para participar da maratona você precisa ter experiência, a gente vai ajudar vocês. Eu vou estar o tempo todo com vocês, inclusive eu vou produzir uma história inédita também, a gente vai nessa junta, já estou até com a história na mão, organizado. E não precisa saber desenhar. Vai ter aula de desenho, tá? Nós chamamos profissionais assim, top daqui do estado. Gente que, inclusive, faz quadrinho no exterior, que vai dar aula aqui para vocês. Gente que manja muito de anatomia, mas não é preciso saber. Gente, dá para fazer história em quadrinho com boneco de palito. Não tem problema nenhum. Estilo totalmente liberado, do jeito que você quiser fazer. Temas de história, quer fazer terror, quer fazer hentai, quer fazer o que for, tá liberado. Quero fazer à mão, tá liberado. Quero fazer no digital, inclusive os equipamentos, para quem quiser fazer digital e não tem, a gente vai disponibilizar por meio de agendamento aqui em Jardim da Penha, que é no escritório da Orgânica Mídias. O Isaías, sério, liberado a entrar, é sério. É por isso que a gente, é um dos motivos da gente ter botado a maratona para maiores de idade, é por isso. A gente não queria restringir nem o gênero do quadrinho, nem o que vocês quiserem contar. É claro que é sempre bom ter bom senso, né, gente? Nada de coisas criminosas, entendeu? Nada de crimes, por favor. Mas estilo, o tipo se é digital, se é à mão, se vai ser palito, se vai ser super bem desenvolvido, gráfico profissional. É isso, vocês estão liberados. Alguém está com o microfone? Vou desativar o som. Vamos lá. Então, os objetivos da maratona principais, né, são criar uma comunidade de quadrinistas, fortalecer o cenário de HQ capixaba e estimular o consumo de cultura através de HQ regional. O que a gente quer dizer com esse último aí, tá? Além de vocês produzirem, eu queria que o público daqui fosse estimulado a comprar HQ, né? Mas aí a gente precisa ter histórias legais, cativantes, com diferentes segmentos. Então a gente pode fazer algo na pegada hentai, né? Então, acima de 18 anos, mas também estimulo vocês a produzir coisas para o público infantil, para o público adolescente, estimulo para fazer para o público adulto também, no sentido de temas mais sérios, né, mais profundos. Então, a ideia é a galera querer consumir quadrinho e daqui para frente, daqui uns 2, 3 anos, a galera já querer ir na feira para consumir mesmo. E oferecer isso como presente, né? Então, presentear outras pessoas, ainda mais que está próximo aí do Natal, para poder fazer esse consumo mesmo, né? Então, essa economia criativa, a gente ativar isso aqui no Estado e quem trabalha com isso ter uma possibilidade de ter renda, conseguir crescer artisticamente também, né? Se desafiar. É isso aí. Vamos lá. Bora para o site? Por que a gente vai para o site? Porque no site já tem todas as regras, muitas das perguntas que vocês fazem para a gente já está descrito no site. A gente tentou fazer o site da forma mais descritiva possível, mas a gente vai apresentar ali até equipe, dúvidas que vocês geralmente têm, as datas que vocês costumam questionar bastante, como é que vai ser. E aí a gente vou compartilhar aqui agora. Só um minutinho. Juliana, quando você for trocar a Irlanda, me sinaliza. Beleza, vamos aqui no site. O evento é 100% gratuito, todo o projeto, inclusive a feira, vai ser 100% gratuito, ok? Vamos lá. O que é a Maratona de Quadrinhos? Já expliquei que é um programa de capacitação, né? Então, a gente já vai falar das oficinas, vai falar das mentorias em grupo e vamos falar das mentorias individuais ali na frente.
ok? Vamos lá. O programa ele é dividido em 7 etapas, né? Então, temos 7 oficinas aí que a gente vai trabalhar e, paralelamente, a gente vai ter as mentorias. Então, vocês vão ter até 8 de novembro, como eu falei, as oficinas, mas as mentorias vão ficar um pouquinho atrasadas em relação às informações das oficinas. Nas oficinas, é importante participar das oficinas, porque a gente vai dar os critérios que a gente vai cobrar nas mentorias. Então, o que eu vou falar para vocês hoje e na segunda-feira são os critérios da mentoria que vocês têm que entregar até dia 25, até dia 24 de outubro, que é semana que vem, que é a sexta-feira da semana que vem, tá bom? Então, que é a primeira mentoria. Mas o que você vai ter da aula que você vai ter no dia 25 e no dia 27, você já vai ser lá na frente, tá bom? Já tem que substituir. Você já vai ter lá na frente, já que é a mentoria de ilustração. Então, vai ter acabado as oficinas já, mas a gente ainda vai ter um tempo ali dos requisitos para poder fazer as entregas das demais mentorias, tá bom? Vamos lá. Diferença entre corredor e maratonista. Corredor só vai assistir a oficina. Maratonista vai fazer o seu próprio quadrinho. Então, se você está a fim de fazer um quadrinho até dezembro, até 15 de dezembro, você é maratonista. Sinto muito, mas você é maratonista sim, ok? Então, a gente vai explicar agora como é que vai funcionar as mentorias. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Os maratonistas, eles vão se inscrever. Todo maratonista precisa se inscrever. Por mais que ele tenha equipe, todo mundo precisa estar inscrito dentro do projeto. Por mais que a inscrição acabasse ontem, eu estou vendo que tem grupo aí que inscreveu uma pessoa só. E as outras pessoas não estão. Aí o formulário ainda está aberto por causa disso, gente. Por causa dessa galera aí. Se tem alguém na equipe que não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreve, porque daqui a pouco eu vou tirar do site, aí vai ficar. Quem está na dúvida, não sei se vou, não sei o que. Cara, se inscreve. Depois você decide isso. Tá bom? Então o negócio é garante o seu negócio. Por quê? Porque se não tiver inscrito, eu não vou liberar nenhum link da oficina. Se não tiver inscrito. Se você está lá no grupo quem está lá com um número diferente, lá no grupo do WhatsApp, que eu recomendo todo mundo entrar, eu estou excluindo quem não está inscrito. Entendeu? Então, eu estou perguntando para a pessoa, você está inscrito? Aí aí é que está aparecendo esses casos aí. Eu não sabia que era para me inscrever, só estou vendo qual é que é. Eu falei, então, eu vou te excluir se você não se inscrever. Então, se inscreva. Então, sobre a equipe, estou vendo aqui o Orlando, eu vou explicar como é que vai funcionar e eu também coloquei lá no grupo do WhatsApp um formulário para quem quer montar a sua equipe e ainda não tem equipe e está querendo montar. Então, a gente vai juntar essa galera aí. Né? Então, a gente ainda vai pensar se a gente vai juntar vocês num grupo, num outro grupo para vocês formarem equipes, ou se a gente vai dar uma olhadinha e ajudar vocês a montarem, né? Porque quem for fora do estado, às vezes vai querer juntar com alguém de Vitória para poder participar da mentoria individual, né? Então, é interessante a gente mesclar e ver isso daí. Aí eu montei um formulário ali para ver a situação de vocês, ok? Deixa eu só esclarecer um pouquinho melhor. Quem quiser fazer sozinho, você é uma equipe, só tem você lá, tá? Se quiser fazer em duplinha, beleza, tá liberada a duplinha de 2. Se quiser fazer duplinha de 3, tá liberada a duplinha de 3 e só até aí, porque senão fica a gente... Duplinha de 3 não, equipe com 3. Estou brincando. É só porque na escola a gente falava, né? Duplinha de 3. Tia, pode fazer duplinha de 3. É só por isso.
Mas pode, tá, gente? E quem quiser, quem tá sozinho e quiser achar um grupo, isso que ele está falando do formulário. A gente vai disponibilizar o formulário, já disponibilizou, mas a gente vai reforçar o link do formulário. Aí você vai falar, eu estou sozinho, mas eu quero achar uma equipe. E aí a gente vai tentar formar uma equipe para você, entendeu? Para ficar mais fácil. Vocês podem tentar achar a equipe sozinhos, não tem problema, mas a gente também vai ajudar vocês para que todo mundo fique feliz no fim das contas. Por que a gente fala de ser residente aqui no Espírito Santo? Primeiro, que o projeto é do governo do estado, né? E outra que as atividades são presenciais, né? Tem algumas atividades presenciais, como a nossa última mentoria, que já é a impressão da revista em quadrinho. Então, a gente já vai ter a impressão, e vocês que vão fazer o corte, o refilamento, vai deixar tudo prontinho para vender na feira de quadrinhos, que também vai ter que ser presencial, né? Você vai estar ali vendendo na feira. As equipes, novamente, você pode fazer sozinho, mas você está formando uma equipe de você mesmo. Você pode fazer em dupla ou você pode fazer em trio, ok? Vou fazer, quero participar, mas todos os membros são de fora do estado. Então, você não vai poder participar das mentorias individuais. Eu vou manter a sua equipe nas mentorias em grupo. E não tem problema nenhum. Das 4 mentorias, 3 delas serão online. Você pode fazer online. Está tranquilo isso daí. Ok? E aí a gente vai fazer essas mentorias em grupos online também. Só que a gente vai dividir a atenção. Não vai ter como eu ler a história de todo mundo ali da mentoria em grupo. Então, vai ser mais tira dúvida. A gente vai tentar. Vou tentar, pegar alguns exemplos ali e tal, para poder tentar ajudar ao máximo, né? Mas a ideia, o plano é terminar um quadrinho, tá bom? Fazer o quadrinho. E a gente tem um modelo padrão de quadrinho também que a gente vai seguir, tá bom? Isso, o pessoal está até perguntando aqui, Gustavo. Oi. Quantas páginas, se é preto e branco, se é não sei o quê. Vou falar isso daqui a pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. Quero ser maratonista. A primeira coisa, você tem que formar seu grupo. Então, sozinho, dupla ou trio. Recomendo você fazer sozinho? Não recomendo você fazer sozinho. É um quadrinho grande que você vai fazer. Tá? Então você tem que desenhar, você tem que escrever roteiro, você tem que refilar, fazer a revista. E no final das contas, quando você for lá para a feira de quadrinhos, você vai ter só seu quadrinho ali? Você vender? Tenta fazer um dinheiro lá, ué. Tenta fazer uns adesivos, uns prints, desenha outras coisas para poder vender lá, faz os bottoms, né? Faz umas scrapbooks para poder vender, umas canecas. Você pode vender outras coisas lá. E aí eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso. Né? Então, fazer com uma equipe mesmo vai te ajudando nisso daí. Entendi. A Raíssa, por exemplo, perguntou aqui agora. Nossa, achei que ia ser uma exposição, mas é uma feira, lojinha, sim. Aqui no estado, como eu falei, aqui no estado, como eu falei, não tem nenhuma feira de quadrinhos. Todas são de fora. Aquelas feiras que eu falei antes, que é a FIC, Comic Con, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Como é que são essas feiras? É um espaço que muitas vezes é aberto, às vezes é em algum lugar, normalmente. E aí o artista leva a mesinha, né? Leva não, eles disponibilizam a mesinha e você leva seus produtos para vender. Quadrinho, pôster, adesivo, bottom, chaveiro. Aí você faz a sua mercadoria e você pode vender a sua arte ali. E aí, em paralelo, algumas feiras costumam ter rodadas de negócios, palestras, e você pode conhecer artistas famosos, como, por exemplo, um grande homenageado que é em quase todas as feiras é o Marcelo de Salete, que sempre está dando palestras, se você não conhece o trabalho dele, é maravilhoso. Ele tem o maior quadrinho do mundo, se não me engano,
com 400, mais de 400 páginas, que é o Angola Janga. Então, é isso. Essas iniciativas, por exemplo, São Paulo tem todo final de semana tem uma feira de quadrinhos, gente, que as pessoas vão lá, o público vai lá comprar o seu quadrinho independente, produzido por você ou por uma gráfica, mas é você que fez a história. Mas aqui não tem nada parecido com isso. Então, a gente quer que vocês aprendam a fazer os quadrinhos, tenham essa experiência, tenham esse suporte. Vocês vão ganhar o material para produzir o próprio quadrinho, gente. Cada um vai sair com 20 cópias produzidas por vocês. Olha só que orgulho isso. E aí a UFES disponibilizou um espaço ao lado do teatro universitário para a gente colocar as tendas da nossa feira. Cada um vai ter uma mesa, uma cadeira e um banner atrás, tudo com o dinheiro do projeto, tá, gente? Vocês não têm que desembolsar nada, tudo gratuito. E vocês vão poder vender para o público aberto o quadrinho que vocês produziram. O dinheiro dessa venda é de vocês, a gente não fica com nada, o evento não fica com nada, é 100% de vocês. Vocês vão poder levar o próprio banner que vai ser impresso embora. E quem que tiver produtinhos para vender, né? Por exemplo, eu conheço gente aqui que tem, tipo a Daiane, né? A Daiane Schultz tem produtinho, a Brenda tem produtinho, tem print, tem chaveiro, pode colocar os seus produtos para completar a venda ali. A gente quer que aconteça uma feira, gente. É isso. A Isadora está fazendo uma pergunta que é interessante, que a gente deixou isso claro. Não precisa, esses produtos, não precisa ter a ver com o quadrinho de vocês. Vocês podem vender artes de vocês. Pode juntar artes que vocês, os desenhos que vocês já fazem, print de animes que vocês gostam, o que é quando você faz dentro do seu traço? Do seu estilo. Quando você faz um personagem famoso dentro do seu estilo. Bem, então, nossa, fanart, lembrei. Eu também sei. Vocês não vão conseguir uma mesa uma mesa digital, tá? Eu acho que você está falando daquela mesa digitalizadora, não é? Eu acho que é isso que está falando, Luiz. Eu perdi, peraí. Como vai ser para conseguir a mesa de desenho digital? Ah, tá. Olha só. Como é que funciona essa parte? Caso você não tenha como fazer o seu desenho digital e não queira fazer à mão, aqui no escritório aqui da Orgânica, tem 2 computadores à disposição, com horário agendado, que eles têm uma mesa, um tabletzinho da Wacom. É aquele mais simples, qualquer coisa. Eu estou aqui no escritório, eu posso pegar para vocês verem. Ele está guardadinho ali. São 2, então dá para agendar 2 pessoas ao mesmo tempo, durante um tempo, e você pode usar os equipamentos gratuitamente para poder fazer o seu desenho. Também vai contar com o suporte do Gabriel, que ele não está aqui hoje, mas o Gabriel é o monitor de desenho, então às vezes você quer tirar dúvida, pô, tá ficando bom, como é que eu faço tal coisa, como é que... Mexe no programa, o Gabriel vai estar aqui para dar sua... o Gabriel tá aí, olha, ei, Gabriel, tudo bem? Não tinha te visto. Que vacilo, cara. Eu tô brincando. E aí, gente, bom dia. Bom dia, Gabriel é o nosso Severino. Vai ser o faz tudo da maratona. Vai ser o nosso ilustrador profissional para orientar a galera. Depois, gente, a gente pode depois no grupo, eu vou abrir o grupo, a gente troca Instagram para vocês conhecerem mais do trabalho de todo mundo. Então, pode continuar. Vamos lá. Então, para ser maratonista, você tem que formar suas equipes. Não recomendo fazer sozinho, exatamente por causa disso daí. E aí você tem que fazer o seu quadrinho. E aí os maratonistas vão ser divididos entre mentoria individual ou mentoria em grupo, ok? Como que funciona isso? A gente vai ter uma explicação depois sobre o ranqueamento, tá? Que a gente tem 2 critérios aqui. Cumprir com os critérios de cada etapa e entregar rápido. Entregou rápido, não cumpriu, você vai cair na turma da maratona na mentoria em grupo, ok? Então é assim, abrimos aí
Quem entregar primeiro garante a vaga. São 50 vagas de mentorias individuais, ok? São 50 vagas. Então, a equipe Delta foi lá e entregou primeiro o quadrinho deles ali, seguindo os critérios do roteiro. Só que eles esqueceram um dos pontos lá. Mesmo ele tendo entregado primeiro, ele não vai conseguir a mentoria individual. Ele vai cair na turma da mentoria em grupo, ok? Entregou tudo, aí a equipe 2 foi lá e cumpriu todos os requisitos, entregou depois da Delta, mas cumpriu todos os requisitos. Então, ela consegue pegar uma vaga na mentoria individual. A gente vai listar, a gente vai ficar vendo a lista ali, ó, de 1 a 50. Quem entregou primeiro? Entregou tudo certinho? Sim. Garantiu a vaga? Tá. A gente olha. Dos 50, não foi todo mundo que 10 pessoas erraram os critérios? Então, a gente vai ver dos 51 aos 60, né, que mandou na ordem, né, se eles estão cumprindo os requisitos. Se eles cumprirem os requisitos, eles pegam as vagas desses 10 que não cumpriram, mas que entregaram primeiro. Eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou. 50 que entregaram, os 50 primeiros que entregarem dentro do prazo e com os critérios corretos, vão conseguir as mentorias individuais. Os demais farão a mentoria em grupo, ok? Então é isso. Vamos lá. Lembrando aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Lembrando que os 50 ranqueados vão expor na feira de quadrinhos. No último ranqueamento, a gente vai ter 4 ranqueamentos diferentes. No último ranqueamento, a gente vai ter os selecionados para a feira de quadrinhos. Programação, vamos lá. As inscrições foram até ontem, mas essa semana a gente vai flexibilizar para essa galera aí que está querendo, porque deu problema por causa em grupo, mas como eu não posso bloquear a inscrição lá, quem quiser ainda entrar, a gente vai aceitar, ok? Mas vai ter que assistir já a aula gravada, né? Essa oficina. Deixa eu só dar um reforço aqui, que algumas pessoas ainda estão perguntando. Gente, a equipe formada por pessoas de fora. Vamos supor que são 3 pessoas. 2 podem ser de fora do Espírito Santo e pelo menos uma pessoa tem que conseguir ter acesso para chegar aqui em Jardim da Penha, em Vitória, no Espírito Santo. Então, ou precisa morar na Redondezas, ou é uma pessoa que vem frequentemente para cá, toda semana. Eu não sou do Espírito Santo, eu moro, por exemplo, às vezes na fronteira, ali no interior de Minas, mas eu estou toda semana em Vitória, beleza? Tá bom? As vindas para cá, para receber as mentorias presenciais, elas serão agendadas, tá? Então, é por agendamento. Então, não vai ser uma loucura, assim, meu Deus, tem que chegar amanhã. Não, vai ser tudo programado com calma. Mas precisa ter pelo menos um membro da equipe com acesso à Vitória, que venha para cá ou que more aqui na Grande Vitória ou no estado, às vezes a pessoa do interior do estado, mas sempre está aqui em Vitória, porque vai ser presencial aqui em Jardim da Penha, no escritório da Orgânica Mídias, que fica ao lado da UFES, gente, aqui é bem facinho, é bem localizado. Vocês vão achar aqui com facilidade. Vamos lá, tem umas perguntas aqui que são interessantes. Aqui, direito autoral, vou falar mais à frente ali, mas já adianto aqui. Sobre direito autoral, a gente vai recomendar vocês fazerem o registro lá no INPI. Não, registro de direito autoral, né? Então, o direito autoral, na verdade, é bom. Os quadrinhos eles podem ser registrados na Biblioteca Nacional, ser feito online. Nacional, desculpa, isso, INPI é registro de marca. Registro. Tá doidão. Não, gente. Na Biblioteca Nacional. Isso. Tem um custo para isso, e isso não vai ser custeado pelo evento, tá? Esse registro, mas se eu não me engano, é R$20. É bem baratinho. E eu já fiz o registro dos meus quadrinhos lá. Qualquer coisa, se depois, quando os quadrinhos estiverem prontos, quero registrar, eu oriento vocês, a gente marca uma aula extra, eu mostro como é que é, tá bom? Ok.
Me inscrevi como corredor, posso mudar, posso juntar com alguém que é maratonista? Cara, você se inscreveu para maratona, esse é o ponto. Por mais que você tenha digitado lá que quer ser corredor, você está como inscrito. Você pode mudar de ideia a hora que você quiser. Espero que você mude de ideia para ser sempre um maratonista. Então, você pode juntar com alguém e recuperar o tempo perdido ali. Você pode participar da maratona o tempo que você quiser. Queria fazer um adendo aqui. Os nossos intérpretes de Libras são lindíssimos. Juliana é lindíssima, Railanda é lindíssima. Que isso, uma galera bonita, né? Eu estou até prestando atenção aqui, né, neles aqui. Meu Deus. Vamos lá, o Luiz está perguntando quais são os critérios do roteiro. Sei, eu vou passar no final dessa aula parte dos critérios do roteiro, ok? Tem que fazer a arte do banner. Eu não entendi a pergunta da Raiz. Não, cada um vai fazer a arte do seu banner para a feira. Mas só se preocupem com isso na hora que vocês passarem para a etapa das oficinas presenciais, gente. Por enquanto, não precisa se preocupar com o banner. Vamos lá. Programação foi até ontem, mas está aberto aqui as inscrições. Se conhecer alguém que queira participar, a gente vai aceitar aí até o dia 24, ok? As oficinas, já temos as datas aqui no site, dia 18, que é hoje, 10 da manhã, dia 20 vai ser 7 da noite, dia 25, 10 da manhã, que é sábado, dia 27, essa do 27 é importante, porque ela não vai acabar às 9 horas, ela vai acabar às 10 horas da noite. São 3 horas de oficina. E as demais são 2 horas como normal, né? No dia 1º, no dia 3 e no dia 8, que é a nossa última oficina. Mentorias, as etapas da mentoria de roteiro, né? Monte sua equipe, você tem hoje e amanhã para montar a equipe, mas vocês podem, vai ficar um pouco mais flexível isso aí, não é tão restrito não, tá? Você precisa elaborar o roteiro de candidatura, que na verdade, são os critérios que você vai seguir da sua candidatura, ok? Então, você pode fazer isso até o último dia aqui, que é o dia 24. No dia 25, a gente vai publicar o primeiro ranqueamento, que a gente vai conferir quem que entregou dentro do prazo, que é até o dia 24, e se vocês estão seguindo, se as equipes estão seguindo os critérios, a gente vai falar os 50 que vão receber a mentoria individual. No dia 27 ao 3, vão ser realizadas as mentorias de roteiro. No último dia de mentoria, no dia 3, eu vou escolher a data ainda, tá? Mas eu acho que vai ser do dia 3 mesmo. A gente vai fazer uma mentoria em grupo, que aí vai ser esse bate-papo com todo mundo que não conseguiu ficar ranqueado nos 50 primeiros lugares, ok? Vamos para a mentoria 2, que é de ilustração, mesmo procedimento, ok? Produção e submissão das ilustrações pelas equipes, vão ser de acordo com os critérios que a gente vai dar na oficina de ilustração. A gente vai publicar o segundo ranqueamento para poder realizar as mentorias individuais e em grupo, ok? Então, os 50 que tiverem aqui no ranqueamento, não é garantido que eles vão estar aqui. Se você ficou na mentoria em grupo aqui, porque entrou atrasado, porque não conseguiu entregar dentro do prazo, ou porque errou algum critério, você pode correr e entregar as etapas primeiras aqui da ilustração. Por quê? Porque você já vai ter tido aqui a mentoria, a oficina de ilustração. Como as oficinas estão sempre à frente, você pode ver o critério ali e já começar a desenhar para poder conseguir a sua vaga. Então, quanto mais você se adiantar, melhor aqui para a gente, ok? Só te interromper, as pessoas estão um pouco confusas aqui com relação a algumas coisas. Por exemplo, a Raíssa.
falou assim, eu estou meio perdida do que é essa etapa de ilustração. Ela vem antes do rascunho? O que é essa ilustração? Isso, a ilustração vai ser a ilustração dos personagens. A gente vai descrever isso lá na oficina de ilustração. Isso. Mas a gente vai ter os personagens, né? Você desenhar os personagens, desenhar o vilão, né? Então vai ser mais as caras e bocas dos personagens. Alguma coisa de cenário, porque assim, é Isso. bom estudar como se faz a ilustração dos personagens, cenário e os outros elementos prontos, antes de começar o rascunho do quadrinho. Então, essa mentoria, ela vai te dar uma base, um preparo para você começar a rascunhar, porque a gente não começa o quadrinho já rascunhando ele de uma vez, não. A gente precisa criar cada personagem, ver o design dele, pensar como é que vai ser o cenário. Então, é por isso que a mentoria de ilustração vem antes, para a gente poder desenvolver essa base para daí rascunhar o quadrinho. Isso, porque é o rascunho do quadrinho, né? Não é o rascunho dos personagens. Porque os personagens já vão estar delimitados. Aí a gente vai colocar aqui no rascunho posição, ajuste, como é que a gente vai colocar cada quadro para poder te ajudar a contar a história, sabe? Como que o roteiro vai mudar de uma página para outra. Então, é mais ou menos isso. Na mentoria 3, ok? Vamos lá, a mentoria 4 é a impressão e a montagem. Então, o requisito para poder participar da mentoria 4 vai ser o arquivo perfeito para a impressão, ok? O arquivo do seu quadrinho, ele perfeito ali para fazer a impressão. Então, esse é o requisito da nossa mentoria 4. E aí, a gente vai imprimir isso, vai ranquear, quem entregou dentro do critério, está tudo certo, vai ser selecionado para a nossa feira de quadrinhos e a gente vai ter a nossa mentoria presencial. A gente vai entregar para vocês 20 cópias do seu quadrinho impresso. E vocês vão montar esse quadrinho durante a sua mentoria, ok? Então, você vai montar o seu quadrinho. O que você vai fazer? Vai fazer o corte, você vai grampear, vai fazer a dobradura dele, vai pegar a capa, vai laminar ela para deixar como fosse aquele aspecto meio de plástico, que se molhar já não desfaz, né? Por causa que o papel temos esse problema, né? Deixar um brilhinho, deixar ele bonito também, ali, brilhoso. Você já mostrou o quadrinho aí? Eu não vi, eu estava olhando o chat, ele tem alguns quadrinhos. Porque é uma etapa que eu vou mostrar ali, que é o critério, né? Que vai ser entregue. Você para de compartilhar um pouquinho, para você ficar maior na tela, aí só para você poder mostrar como é que é o modelo do quadrinho. Eu já estou finalizando, eu termino aqui. Então tá bom, depois mostra. E aí eu mostro, tá? O quadrinho. Vamos lá, Feira de Quadrinhos Capixaba vai ser no dia 16 de dezembro, de 2 horas da tarde até 8 horas da noite. Isso pode ser flexível, tá? A gente vai ver com a organização como é que vai ser a feira, se vocês têm interesse também que a feira vá até mais tarde, se a gente consegue, com o dinheiro que a gente tem, deixar a feira até às 10 horas da noite, por aí. Então, isso aí pode ser flexível, né? Vai ser na terça-feira, a gente escolheu essa data para pegar o público de estudantes da UFES, que eles vão poder frequentar ali, se bobear, vão comprar de vocês. Poderia ser no final de semana? Poderia, mas tinha um risco de flopar também o evento, caso a gente não conseguisse fazer uma divulgação ou atrair esse público de fora para entrar na UFES no final de semana, ok? Então, a gente fez a escolha de dia de semana exatamente para ter, pelo menos, aquela base ali dos estudantes que já vão e vão visitar ali a feira, porque vai ter a aula, vai estar ali também, ok? Gustavo, só uma coisa aqui, ó. O Juan, não vou saber falar seu sobrenome, perguntou aqui se pode fazer uma releitura de personagem conhecido, como, por exemplo, o Batman. Não pode.
Não pode. Por que que não pode? Gente, o Batman e outros personagens conhecidos já têm seus direitos autorais registrados. E como vai ter a feira, que o Jean está falando agora, né, no dia 16, vocês vão vender esses quadrinhos. E a gente não tem autorização para vender nada do Batman, nada do Pokémon, e etc. Com relação a, por exemplo, prints, né, pôsteres e alguma coisa assim, esses materiais, eles normalmente são liberados sem precisar de uma autorização de direitos autorais quando há uma releitura, mas é só um pôster. Agora, não vai poder fazer um quadrinho do Batman com seu traço, por exemplo, inventando uma história. Mesmo porque a ideia é fortalecer as histórias locais aqui do Espírito Santo. E quem for de fora, as suas histórias do seu estado, da sua região. Não é interessante trazer o Batman. A gente quer ver a história de vocês. É história autoral, gente. Autoral, gente. É autoral. Tá bom? Não pode colocar personagens já registrados. Assim como a pergunta que foi feita ali sobre IA. Eu vou falar, tem um tópico aqui só para IA, tá? Eu vou falar. Mas o próprio registro na biblioteca, eu acho que IA não entra. Okay? Gente. Então, você não vai conseguir registrar como direito autoral. Não vamos usar, não. Tá? A gente não recomenda, não. Inteligência artificial, mesmo porque não é legal usar isso por diversos motivos. Primeiro que a inteligência artificial vai roubar o traço de vocês. Isso vai ficar registrado, ela vai usar o estilo de vocês para poder replicar isso em imagens e comercializar isso, tá? Então, não coloquem o desenho de vocês na inteligência artificial. E outra coisa, perde totalmente o sentido da gente produzir. A gente quer ver a inteligência humana produzindo. É vocês, sabe? Então, não coloca roteiro, não coloca imagem, não recomendamos. E mesmo porque, quando alguma coisa é produzida pela inteligência artificial, quem detém o direito autoral disso é a empresa da inteligência artificial, gente. Não é vocês. Vocês, por exemplo, se fizer um logo com IA, não registra no INPI, tá? No que é o Instituto Nacional de Proteção de Patentes da Indústria, né? Você não consegue fazer esse registro. Então, e nem na Biblioteca Nacional vai conseguir também, porque eles vão olhar isso, tá? Então, não usa não, tá? Tem uma pergunta... Tem uma coisa interessante aqui do Fábio, né? Falou, mas bem, eles não são daqui do estado. Obrigatoriamente vou precisar de colocar alguém na equipe daí? Sim, porque as atividades presenciais... aliás, sim, se você for querer a mentoria individual. Se você fizer a mentoria em grupo, está liberado. Você pode fazer só para o pessoal que é de fora do estado. Não precisa ter ninguém daqui. Você pode ser maratonista, mas vai estar ali na turma das mentorias em grupo. Para participar da mentoria individual, você precisa de alguém do seu grupo esteja presente aqui para as atividades presentes, que são a 4ª mentoria e a feira de quadrinhos. Ok? Vamos lá, só uma dúvida. A equipe vai desenvolver uma única história? Nossa, Eliane, gostaria muito que você fizesse mais de uma história. Vocês podem desenvolver várias histórias. Vou fazer 10 quadrinhos. A ideia é fazer quadrinhos. Quer fazer 10, 20. Vamos fazer 20 histórias diferentes. Eu quero muita história em quadrinho. Mas a gente só vai fazer impressão mesmo de uma história. Mas pode fazer. Quanto mais, melhor. Ok? Eu quero muito quadrinho aqui dentro. Okay? Aí a Júlia perguntou uma coisa também. Esse grupo que só tem membros de fora do Espírito Santo. Primeiro que nenhum grupo vai poder ficar só com membros de fora. Tem que ter pelo menos um do Espírito Santo, gente. Ou alguém que tenha... individual. Para mentoria individual. Aí ela perguntou, não vai receber impressão de HQ? Então, esse membro que for representar a equipe, que é majoritariamente de fora, ele vai receber HQ e ele vai vender na feira.
Se sobrar alguma Ele coisa... vai ter que fazer sozinho também. É um problema. Não, aí a produção é com a equipe, mas se sobrar quadrinho, esse membro, vocês decidem como é que vai ser enviado e tudo mais, mas a ideia é que não sobre quadrinho, que vocês consigam vender tudo e depois dividam o dinheiro, tá bom? Então, gente, só para reforçar, não vai ter equipe 100% fora do Espírito Santo, tá? Não vai ter. Mesmo porque esse edital, ele é do Funcultura, do Estado do Espírito Santo. Então, a ideia é realmente privilegiar o Espírito Santo. Quem está patrocinando é o governo do Estado do Espírito Santo, ok? Mentorias individuais, ok? Vamos lá, temos aqui, ó. Quando que vai ser a mentoria presencial? A mentoria presencial vai ser em dezembro. Vai ser a última mentoria. Então, vai estar ali até dia 15 de dezembro que ela vai acontecer. E ela é agendada porque ela é individual, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui no site, para a gente finalizar. Nossa equipe, nossos mestres dessa maratona. Eu, Jambo Dela Cruz, a Mora Boreal, que também vos fala aí, né? Está com a gente aqui. Temos a Aline, que está organizando um evento, né? Está organizando a feira, que vai acontecer nesse dia 16. O Gabriel, que está aí, online, e ele vai ser nosso ilustrador profissional aí, ele é o assistente da maratona. Temos a Ana Graça, ela que fez essas artes aí, nossa identidade visual. Temos a Ana Caracol, que ela vai ficar nessa parte da produção, né? Então ela trabalha com scrapbook, ela trabalha o que faz a revista em quadrinho mesmo. O Heleno Lira, né? O nosso grande mestre aí, ilustrador. O Lucas, que também é um grande ilustrador, que vai ensinar capa contra capa. Ele que tem quadrinho no exterior, ele faz com os americanos e tal, isso aqui, linda arte dele. Linda arte dele. E nosso Thiago Egg, que eu acho que é piolho de feira. Toda feira que vou, tá lá Thiago Egg. Até quando ele fala assim, não vou no ano que vem, aí tá lá no ano que vem também. Então, o Thiago Egg nosso palestrante. Palestrante, e ele vai fazer uma palestra sobre o mercado de quadrinhos e uma roda de discussão, né? Para quem concluiu o quadrinho, que tem que participar dessa roda de discussão, e aí ele vai abrir para trocar experiências. Agora é o momento da Ana para explicar que raio de pombo é esse. Presta aí. Gente, como vocês viram, tem esse pombo, a identidade visual da maratona. A identidade foi maravilhosamente criada pela minha amiga ilustradora, quadrinista e designer Ana Graça, minha chara. E esse pombo, gente, ele é o Clebinho. O pombo com intolerância à lactose. Eu tenho a zine dele aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Uma revistinha bem pequenininha. Essa é a edição número 1. Existe a edição número 2 também, do Clebinho, que acabou. Eu vendi tudo na última feira, que eu fui agora para a Bienal de Curitiba, de quadrinho, e eu não tenho uma edição pronta para mostrar para vocês. Mas sobrou essa daqui do número 1. O Clebinho é uma criação minha e do Jambo. Não sei se vocês sabem, o Jambo escreve meus roteiros. E assim, a gente escreve junto, mas ele que é o cabeça do roteiro e eu desenho as histórias. Eu faço a diagramação, eu crio o design dos personagens, enfim, eu faço o ajuste do roteiro para os balãozinhos das histórias e tudo mais. E eu sou uma pessoa com intolerância à lactose. E aí eu falei, Gustavo, a gente tinha que ter um personagem que representasse isso, porque eu passo muito aperto na vida com as minhas dores de barriga. Ele falou, vamos criar um pombo. E aí a história do quadrinho é essa. Imagina um pombo que roubou, catou um sorvete na rua e sai voando por aí com dor de barriga pela cidade. E aí, toda a história do Clebinho se passa em Vitória, por exemplo. Esse aqui é um cenário da Ilha das Caieiras. Essa rua existe, tá? Então, eu fiz uma pesquisa. Tá marcado aqui. Tá. Eu acho que eu não estou fixada, eu esqueci. Deixa eu fixar na tela. Desculpa, me tira e coloca você. Esqueci de te fixar.
de me ensinar, mas vou mostrar de novo. Deixa eu liberar. Caramba, aí, pronto, ó. Essa aqui é a revistinha do Clebinho, é uma zine grampeada no meio de 12 páginas, ela foi feita com papel pólen, e ela se passa toda em Vitória. A primeira edição se passa em Vitória, na Ilha das Caieiras, a segunda edição se passa na região de Cariacica, ali do Kleber Andrade. Então, é isso, gente. Então, o Clebinho surgiu daqui, já é um personagem antigo, assim, né, mais ou menos, de 2023, 2 aninhos. E, assim, o lançamento dessas revistas não foi em Vitória. Todas as 2 revistas do Clebinho foram lançadas na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, porque não tinha evento aqui em Vitória. Entenderam por que a gente está criando a maratona? É por isso que a gente quer ver lançamentos capixabas no Espírito Santo. Tá, deixa aliviar aqui a atenção do The Winter. Ele perguntou: meu projeto é transmídia e os meus personagens já estão registrados em EPI, a História da Biblioteca Nacional. Neste caso, eu me juntando com outros colaboradores, imagino que colaboradores sejam os membros aqui, né, da equipe da maratona, como que ficam os direitos autorais para eles? Aí que tá. Não recomendo você pegar, então, a sua história, se você não vai querer pedir o direito autoral. A minha recomendação para vocês é: pegue uma história nova, que vai ser dos 3, do trio, ou da equipe inteira, né? Então, pega uma história nova, porque a ideia da maratona é você ganhar uma musculatura de quadrinista. Aprender a montar o roteiro do início ao fim, criar o personagem ali. Então, pode pegar uma história mais simples. Eu até coloquei essa dica no nosso grupo de WhatsApp. Escolha uma história mais simples, escolha um traço mais simples, coloque isso daí, né? Porque se você está fazendo ali e eles participam do projeto, eles têm que entrar como autores também. Eles vão ser, dentro da capa, a gente vai colocar eles como autores, né? Então, assim como está aqui, ó, Amora e Jambo, a gente vai colocar o trio para participar ali. Então, provavelmente, você vai ter que dividir o direito autoral disso aí também. Então, peguem histórias novas. Não coloque a história da vida de vocês, não, tá? Vou esperar para vocês fazerem a transição. O Highlander já está na tela. Já? Só que ele tá. Isso. Beleza. Só passar rapidinho aqui nas perguntas frequentes, aí eu vou passar pelo modelo que a gente vai trabalhar dentro do quadrinho, tá bom? Vamos lá, perguntas frequentes. O que é exatamente maratona de quadrinho? 100% gratuito, são oficinas, mentorias em grupo, mentorias individuais, e ainda tem, para quem fizer a mentoria individual, vai ter as orientações do nosso ilustrador profissional, que é o Gabriel, que vai estar aqui para orientar vocês. Vocês podem fazer o quadrinho aqui no escritório. Claro que depende do agendamento, quantas equipes vão desejar fazer esse agendamento, mas vocês podem utilizar o espaço aqui para poder produzir aqui dentro. Então, a gente vai agendar e pode 2 equipes ao mesmo tempo, porque temos um computador para cada e temos uma mesa digitalizadora para cada equipe também montar, mas tem que fazer dentro do escritório da Orgânica, ok? Vamos lá, preciso ser profissional para participar? Não, a maratona é para iniciantes intermediários. Se você já fez algumas zines, se você já fez algum quadrinho, você pode participar. Se você é profissional, está querendo fazer, tudo bem. Mas a ideia é ganhar musculatura. Se você já é quadrinista, você não tem por que ganhar essa musculatura, ok? E se eu não entregar a tempo? Meu filho, você vai perder sua vaga ali na mentoria individual. Porém, todavia, entretanto, você vai poder entregar atrasado sim. Entendeu? Então, como a gente vai ter 4 ranqueamentos, você pode perder o prazo aí da mentoria, da primeira mentoria, da mentoria de roteiro,
mas você já se adianta para entregar a mentoria, para a mentoria de ilustração. Então, o negócio é sair correndo. O negócio é fazer acontecer, tá? Mas, claro que não vai fazer sentido quando a gente chegar lá no rascunho, se você não tiver entregado a mentoria de roteiro. Então, se você não conseguir entregar a sua mentoria sendo da mentoria em grupo ou mentoria individual, se você não conseguir entregar pelo menos o roteiro lá, quando você se candidatar à mentoria de rascunho, você vai estar excluído da nossa maratona, porque você não vai concluir mesmo, né? Então, a gente vai retirar você do projeto, ok? Então, o mínimo que você tem que fazer, o mínimo que cada equipe tem que fazer é entregar roteiro e ilustração. É o mínimo. É o mínimo. Você pode ir lá, você pode não conseguir, você vai acabar esse projeto, você vai ter entregue o roteiro e a ilustração. Por mais que você não consiga ter o seu próprio quadrinho, você vai ter pelo menos o roteiro e a ilustração, ok? Então é isso. Até para você estar em último lugar aqui da maratona, você vai ter que produzir, ok? Senão, você vai ser convidado realmente a sair do projeto. Né? Então existe um mínimo. Existe um mínimo aí para participar. Vamos lá. A inscrição é paga? Não. Nem a feira, ok? A feira também vai ser gratuita. Pessoas fora do Espírito Santo podem participar? Como corredor, sim, com certeza, como corredor. Como maratonista, só fazendo a mentoria em grupo, se for exclusivamente só de pessoas de fora. Se tiver alguém do Espírito Santo, você pode participar da mentoria individual, porque vai ter um representante aqui para participar das atividades presenciais. Se não for, se não é capixaba, mas mora aqui, tá, entra no time também, ok? O negócio é estar aqui presente para a mentoria e para a feira. Vamos lá. Quem fica com o valor dos quadrinhos vendidos? Vocês podem vender outros produtos também. Tudo que é vendido na feira vai ficar para a equipe. Okay? Não sei, gente. A gente não quer dinheiro de ninguém, não. Só do governo. Sim, isso aí. O que vocês venderem é de vocês. A gente está querendo economia criativa. Fomentar isso, né? Então não faz muito sentido a gente catar de vocês esse dinheiro. Não gosto de equipes, quero participar sozinho. Pode participar sozinho. Mas, novamente, se você está querendo participar da feira, primeiro que é muita coisa para uma pessoa só, porque tem no mínimo, são 20 páginas que você vai ter. Então, é muita coisa para você fazer sozinho. E se você quiser participar da feira, ainda vai ter que produzir outras coisas, artes que você já fizeram. Alguém perguntou aí, pode vender quadrinho que você já tem, também você pode vender. Mas a ideia é priorizar o quadrinho produzido dentro da nossa maratona. Okay? Eu acho que vocês devem estar com algumas perguntas. Anotem aí que a gente vai abrir daqui a pouco o momento de perguntas, tá? Quando a gente encerrar. Acabou o site. Voltamos para a nossa apresentação. Uma pessoa pode participar de duas equipes. Dentro da regra que a gente colocou lá, não pode. Mas eu coloquei essa regra porque eu acho que você realmente não vai conseguir. Muita coisa, gente. É muita coisa. Mas sou flexível quanto a isso. Se você conseguir, tudo bem. Mas eu acho que você não vai conseguir. E vai acabar ocupando uma vaga aí. Não é interessante. Então não é bom, não é não.
né? Então tem que ter consciência da capacidade produtiva, né? Tem gente que dá conta, né? Mas se você é bonzão assim, tá tudo ok. Mas vamos lá. Continuando aqui. Estrutura da história em quadrinho. Modelo A5, 20 páginas. Ok? Ixi, ué, Tira o fundo de tela, que aí fica mais fácil. Desativa eu já Foi? consegui controlar aqui. Peraí, faz o seguinte, para de compartilhar, pra você ficar maior. Isso. Esse é o modelinho, ok? Que a gente vai seguir. Aí você vem. Tem que ser colorido? Não, sim e não. Pode ser preto Vai e ser branco. colorido, mas é preto e branco. Mas olha só, pelo menos preocupação com cores vocês vão ter que ter. Se for preto e branco, minha estética é preto e branco. Textura. Você vai colocar textura, você vai colocar uma composição, você vai pensar na estrutura. Não vai ser só na linhazinha, não. Vai ser um trabalho completo. Nem que seja desse formato aqui, né? Que a gente, que a Amora, que a gente não teve tempo, né? Na real, não teve tempo de fazer, de colorir a revista inteira. Então a gente fez desse estilo aqui para poder ser finalizado, mas está bonitinho. Então é nesse sentido. Temos outro estilo aqui, que é outra revista que a gente também não conseguiu colorir até, né? Que é o das Malvinas, que ela priorizou cores, né? Que saem do padrão preto e branco. Então, entraria um rosinha ali. Gustavo, qual que é o número máximo de páginas? É 24? 24. 24. 24 é o mais número a capa. máximo. 24 mais a capa. Não, 24 com a capa? Então, 24, então é 22 com a capa. Mais a capa. Isso. Na verdade, são 20, né? Porque eu não estou considerando a contracapa, vocês vão usar a contracapa. Estou querendo restringir isso daí, tá? Então, vocês vão ter só essa parte interna aqui. Então, internamente são 20, vamos deixar isso claro. Internamente são 20. No máximo 20. Esse miolo. Ou 16. Mais a capa. Mais a capa. Tá. O máximo. Então, pode ser menos. Não. O mínimo são 20 páginas. E o máximo 24. E 24. Tá. Então, não pode ser menos então, que isso, só, não. Mínimo, deixa eu escrever aqui. Mínimo 20 páginas. Máximo 24, considerando a capa. 24. Considerando. Beleza. Calma. Ok. Vou compartilhar de novo aqui também. Falou assim, mas vocês vão pedir o primeiro capítulo? Não tem nada desse primeiro capítulo aqui não, meu amigo. Que não é faculdade. É o roteiro inteiro. É o quadrinho inteiro. Começo, meio e fim. Mesmo que a gente tenha a possibilidade de uma continuação, assim como a gente fez aqui no Corredor dos Sonhos. A gente encerrou aquela história e abriu a possibilidade de vamos para uma nova aventura. Mas é uma nova aventura. Entendeu? Não é capítulo de série, não. É a temporada inteira. Né? Tipo, é um arco inteiro. É um arco inteiro. Uma história com início, meio e fim. Mesmo que dê para continuar depois, igual teve alguém que falou, eu posso deixar um gancho para continuar? Pode. Mas é um arco inteiro, sabe? Por exemplo, a revista do Clebinho tem um arco inteiro, ela tem o final, mas ela tem um gancho para a segunda edição. Então, pode. Sim, o vilão vai perder no final, vai ficar claro que ele perdeu, entendeu? Ou vai ficar claro que ele ganhou, entendeu? Os protagonistas geralmente vencem, né? Então, vai ficar claro isso, precisa ter claro isso dentro do roteiro de vocês. Da história, né? Da revista em quadrinhos de vocês.
Colorida é aquilo que eu te falei. Vai ser colorida, nem que seja no preto e branco. Coloca textura, coloca pontuais. Não é permitido line art. Negócio cruzão, assim, que parece que não acabou. Não é permitido. Só no lápis também não, gente. Vocês podem fazer na mão, tá? Vocês podem fazer na mão e digitalizar. Foi uma pergunta antiga aqui que alguém deixou. A gente tem um scanner muito bom aqui. A impressora é top, gente. Eu imprimo sem VS. A gente hoje eu vou fazer o teste de todos os equipamentos. Já está tudo conectado, ligado, mas hoje eu vou vir aqui fazer o teste à tarde. E tem algumas outras coisas que as pessoas estão perguntando. Por exemplo, eu faço tirinhas. Pode ser de tirinhas? Pode. Pode ser mini histórias ou diálogos? Pode sim. Existem diversos formatos dentro do universo de quadrinhos que está liberado, gente. Como eu falei, não tem restrição de gênero, né? Se é terror, se é ficção científica, sei lá, não importa. Enfim. Mas tem que ter um mínimo ali, entendeu? Não pode ser só no lápis, por exemplo, senão não aparece nem no scanner. Mas a gente vai conversar direitinho com vocês, a gente vai ler a inscrição das histórias de todo mundo e vai conversar sobre isso com todo mundo. Então, pode ser sim, mini historinhas. Outra coisa, estou pegando pesado agora, mas relaxe. Temos uma metodologia para seguir. Mas não inventa moda. Simplifica o traço. Não vai colocar realista, não. Entendeu? Né? Cuidado com o traço. Simplifica o traço. Simplifica a história. Não vai colocar muito, né? Gente, não é para ninguém ficar maluco. Não é para ninguém arrancar os cabelos. Não vale nota, tá? Não vale nota. É para a gente se divertir, é para a gente criar junto, é para a gente aprender junto, é para ser um negócio gostoso. Tem um monte de regra? Tem, para que a coisa fique organizada e que todo mundo, para a gente garantir que todo mundo saia com uma história legal no final, que possa ter essa primeira experiência de uma feira. A gente quer que, no final das contas, todo mundo seja quadrinista. Todo mundo seja quadrinista, mas que comece com suporte, que foi o que eu não tive. Entendeu? Eu me lancei na cara e na coragem, sem saber, sem ninguém, sem saber onde eu estava pisando, em outro estado. E é o que eu não quero para vocês, entendeu? Eu quero que vocês tenham todo esse suporte aqui nosso. Então, é para ser um negócio gostoso. Então, assim, não é TCC, tá? Não é. O povo leva, não é nem TCC que o povo leva enquanto eles estão fazendo um doutorado antes de se formar. Não é para ser difícil, é para ser fácil. Por isso que o número de páginas é limitado aí na casa dos 20 e poucos, que é para ser uma coisa gostosa. A gente tem 1 mês e meio aí de produção, então é para ninguém se descabelar, tá bom? Tem quase 2 meses. O lance todo é... Por isso que é bom vocês escolherem, não escolhe a história da vida de vocês, não, senão vocês podem se frustrar. E a história da sua vida talvez não seja do seu coleguinha da sua equipe. Então, escolha uma história comum, cria ali na hora, pensa, vamos pensar igual o negócio do pombo. Sabe? Vamos pensar numa galinha que... Sabe? Uma pedra que decidiu deixar de ser parada. Entendeu? Uma árvore que quer plantar suas raízes em outro jardim, entendeu? Então, pira mesmo. Pira, pega uma história. Sem pé nem cabeça. Faz acontecer aí, coloca uma justificativa. Cria um negócio divertido de fazer, entendeu? E aí vocês vão e fazem. Porque se você ficar pegando a história da vida, você vai ficar muito restrito a tudo aquilo que você planejou, sonhou. Aqui é como se fosse uma academia. A gente está ganhando musculatura. A ideia é vocês aprenderem a terminar um quadrinho, um projeto. Ok? A ideia é essa. Por isso que o último ponto aqui é luz e sombra. Reflita. Vai dar tempo, entendeu? E se não der e for te estressar, melhor não ter. Não tenha. Preocupe em cumprir com os requisitos da nossa metodologia. Deixa ali coloridinho, ali, pelo menos naquele sentido igual a gente deixou aqui, ó. Já facilita a vida, entendeu? Não precisa preocupar.
Depois, quando acabar a maratona, você vai ter um tempo ali, ó, para lamber sua revista em quadrinho. Aí você colore, coloca luz e sombra. E aí a gente tudo se encontra lá na FIC, na Feira Internacional de Quadrinhos, que vai acontecer ano que vem. Ok? Aí a gente se encontra lá como expositor, todo mundo vende lá. Ganha uma grana lá. Ok? Tem alguma pergunta mais não, por enquanto não, eu já respondi. Ó, estamos caminhando para o final. Não quero fazer nesse modelo. Tá. Vamos lá. A ideia é produzir quadrinho, ok? Mentoria individual. Galera riu. Mentoria individual é para quem quer seguir esse modelo, ok? Vai ser exigido esse modelo. E é o que eu recomendo de vocês. Por quê? Porque é bonito, porque é grande. Gente, vocês imaginam vocês lá na feira, uma revistinha desse tamanho. Ela vai sumir na mesa. Não vai ficar vistoso. Entendeu? Vai ficar na mesa um negócio desse tamanho? Pô, não, uma mesa inteira para isso daqui? Não, gente, vamos ter o nosso primeiro quadrinho potente, entendeu? Bom, se desafia, eu quero isso daqui, hein? Bora! Vocês vão ter a ajuda da gente para fazer isso daqui acontecer, tá? Vamos lá. Mas você é otimista igual a Eliane lá, eu acho que é a Eliane. Pode fazer mais? Sim, faz daqui a mais. Faz uma zine. Aqui, ó, bem pequenininho. A gente foi fazer uma zine, ela virou revista em quadrinho grande no final das contas. E tinha tanta página que acabou virando. Mas aqui, ó, uma dessa dá para colorir, ó. Dá para fazer mais coisa. A ideia é fazer, você é corredor, não vai dar tempo, vira maratonista, faz uma zine. Mas aí você não vai ter a mentoria individual, ok? Mas não chora, não dá para chorar também. Ter tudo também não, tá? Mas aí, você aceita ali a mentoria em grupo, e a gente orienta aqui para fazer a zinezinha. O negócio é ter o negócio no final, é ganhar. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Mentira, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Ponto. Todo mundo ganha. Não tem perdedor nessa história, ok? Tem quem vai desistir do projeto. É isso. Vamos lá, vamos caminhar. Coloquei aqui a mentoria em grupo, exclusivamente, modelos alternativos, já te mostrei isso daqui. Tem um outro que é dobrável. Calma aí. Cadê? Ah, tá. Era isso que eu queria mostrar também, ó. Tem esse modelo aqui, que a Ana copiou da internet de alguém, mas foi muito interessante. Foi no Pinterest que eu vi esse modelo. Você vê a sua história de um lado, aí a gente criou... É que essa é uma zine sem grampo. Ela é dobrada. Ela é dobrada só, exclusivamente dobrada. Aqui, ó. Você abriu ela aqui, ó, e ela é uma folha só, e aí você continua do outro lado. Essa é uma zine que, assim, normalmente as pessoas imprimem, quando é uma folha só de um lado, e aí você lê, aí você tem 6 páginas e acabou. Só que, no caso, a gente quis ser ousado, e 6 páginas é muito pouco, ainda mais para um tamanho A7, pouco. Então, aí a gente imprimiu no verso, e aí ela vira meio transforme. Você tem como virar e desvirar. Se colocar, mas quando você olha ela perto, ó, uma folha só. Ok? Aí, quem escolher esses formatos diferentes, gente, a gente orienta. Fazer zine, assim... E a gente tem também, a Ana Caracol, ela é especialista em scrapbook. E, né, mexe muito com papel, ela inventa muita coisa, ela sabe muita coisa, ela é fera. E inclusive, eu vou estar com ela hoje para testar as máquinas e fazer outras coisas. E aí eu já vou pedir para ela se preparar para esses formatos diferentões que vocês quiserem trazer, tá bom? E aí a gente vai orientar vocês também.
Ai, gente, eu perdi a discussão aqui do Batman, eu acho que tá lá na frente já. Eu vou pular, depois Não, você pode pular. pergunta Eu tô também. olhando. Pode ficar tranquilo. Então, beleza, já tem aqui modelos entregues, ok? Regra dos retardatários. Vamos lá? Perdeu o prazo, nosso primeiro prazo é dia 24 de outubro. Perdeu o prazo, pode ir fazendo. Pode entregar depois. Você só não vai fazer a mentoria dentro daquele prazo ali. Você vai perder, às vezes, a mentoria em grupo, ok? Mas continua, entrega, tenta entregar no que der, entendeu? Aí você faz a mentoria. Mas você não vai fazer a mentoria 3 se você não tiver feito pelo menos o roteiro, ok? Então, esse é o nosso combinado. Você pode atrasar até, mas você não vai continuar a partir da terceira mentoria se você não tiver o roteiro concluído, ok? Dentro dos critérios. Mas esse critério é difícil? Não. O critério também é moleza de seguir, tá? Então, eu não estou te pedindo não sei quantas páginas escritas, não, até porque é um quadrinho pequenininho. Pode usar IA? É uma pergunta que me fizeram. Dá vontade de bater? Mas não pode bater. Ora, a gente aqui é contra a violência, tá? IA pode facilitar a vida de vocês? Pode. Vocês podem usar? Pode. Sua cabeça é seu que. Eu tô falando que é para dar paulada. Então, poder, você pode, você deveria, eu acho que não. Primeiro, tem uma comunidade que é totalmente contra a IA, ok? Então, eu sou a favor. Não usem IA, ok? Não usa não, gente. Vamos ver se Mas é uma passar recomendação minha. Não tem a regra dentro da maratona que você não possa usar, ok? Mas, se a ideia da maratona é você criar musculatura para você aprender a fazer um quadrinho do começo ao fim, na mão, na marra, não faz muito sentido você utilizar a IA para cumprir um prazo ali dentro. Tipo, aceita, porque mesmo se você estiver atrasado, você está aprendendo. Atrasei. Tenho que otimizar, tenho que facilitar, tenho que reduzir, entendeu? É isso. A maratona é para você aprender a fazer o quadrinho, e se você burlar isso, não faz muito sentido, tá? Não estou conseguindo fazer a revista maior. Reduz, faz a menor, muda para a mentoria em grupo, ok? É isso. Respira fundo e vai. Isso, não precisa saber desenhar. Se quiser fazer no palitinho, você Pode. Okay? Vamos caprichar no palitinho, tentar Mas caprichar um o palitinho é máximo. bonitinho, né? Que vai passar pela ilustração. Então faça um palitinho, o palito, ok? Faça o palito. Lembrando que essas revistas vão para a feira, gente. É a Vitória inteira indo lá. Na revistinha, a gente vai colocar o direito autoral de vocês, mas na revista impressa, a gente vai colocar o logo da maratona, o logo da UFES, o logo do governo. Por quê? 10% das impressões precisam ir para as bibliotecas públicas aqui do A gente é obrigado a fazer isso. Ok? Então, no final das contas, você vai receber, vai fazer 20 quadrinhos, mas 2 deles você vai ter que deixar comigo para eu entregar isso para a Secult, ok? Então, ele vai ter como fosse uma propriedade aqui, mas não é propriedade nossa, tá? Ele só vai ter ali que foi produzido dentro do projeto. É porque o dinheiro quem dá é o governo, gente. Então, o governo quer a marca deles lá. Isso é uma obrigação que a gente tem. Mais um motivo para você não pegar a história da sua vida, tá? Pega uma história mais simples, cria uma história aí com a sua equipe, para ninguém ficar triste no final. Beleza? Bom que vocês já estão se respondendo já. Vocês estão me ajudando aí.
Vamos começar agora para a parte que presta, para os requisitos, ok? Vamos lá. A gente vai ter o primeiro requisito de roteiro, então a gente vai falar aqui sobre o universo, que você tem que ter antes do roteiro. Pode falar mal do governo? Pode não. Pode falar mal do governo. Gente, não do Espírito Santo, fala mal não, do nacional. De outros governos. Não vão falar mal de quem está dando dinheiro para a gente fazer isso tudo, tá, gente? Fala mal de quem está falando, fala mal de outras pessoas. Mas pode falar de regimes totalitários, regimes fascistas, pode falar mal de muita coisa. Gente, não exaltaremos os fascistas, tá, gente? Pelo amor, não cometam crime, gente. E pelo amor de Deus. Por favor, não coloca o nome de um político que vocês não gostam. Coloca um apelido, coloca. Dá a entender. Só dá a entender, não coloca o nome de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Se for falar mal, dá a entender. O nome dele é Jair, coloca Jairo. Né? Sei lá. Jaci. Isso. Jurandir. Vamos evitar ser presos. Sim, gente, vamos evitar ser presos. Beleza. Isso é importante. Voltando aqui. Crie o universo. Nossa primeira atividade é criar o universo. Eu quero que vocês pensem. Pense no que acontece na sua história e onde que acontece a sua história. Por que aconteceu isso? Por que a sua protagonista agiu dessa forma? Você tem certeza que a sua protagonista faria isso que você está falando que ela está fazendo na história? Ela tem motivo? Ela tem motivação para poder seguir isso? E você coloca ela sempre foi patricinha e tudo, nada ela virou uma guerreira? Não. Tem que ter motivação. Tem que ter estofo, sabe? A pessoa pode querer muito, mas ela vai desistir se ela não tiver uma grande motivação para isso. Ok? O que motiva o protagonista? O que motiva o vilão? O vilão é extremamente importante. E o vilão não precisa ser um personagem, tá? O vilão é aquele que vai impedir o protagonista de chegar no objetivo dele. Então, em 2012, né, aquele filme 2012, era o fim do mundo. Quem era o vilão? O fim do mundo. Ok? As coisas estão acontecendo ali. Eles estão tentando sobreviver. E o mundo está se destruindo. Aí é terremoto, aí abre o chão. Aí você tem que dar um jeito de sobreviver aquilo ali. Então não é um vilão, é um personagem, tá? Então pode ser um efeito, uma situação, né? Algo que não é exatamente. A gente vai se aprofundar isso nas aulas futuras, mas não necessariamente o protagonista é bom e não necessariamente o vilão é mau. O protagonista é aquele personagem principal que vai, que a história é o foco dele, ele que vai cumprir o arco da história. E o vilão é aquele que vai impedir o protagonista de fazer isso. Por exemplo, uma das minhas primeiras histórias, que é As Malvinas, a protagonista é ruim, é uma pessoa péssima, entendeu? Então, não necessariamente, na verdade, todo mundo é ruim naquela história. Você pode colocar o seu protagonista no vilão. Eu adoro inversão de papel. Imagina, porque se o vilão é aquele que impede você de alcançar seu objetivo, quem disse que tem que ser dentro dos parâmetros? Né? Exemplo, Shrek. Shrek, geralmente, o ogro é considerado um vilão das histórias. Né? E o vilão de Shrek é o príncipe. Né? Então, é interessante a gente trabalhar nesse ambiente. Quem está levantando a mão, a gente já está no finalzinho aqui, a gente vai encerrar a oficina primeiro e depois a gente vai abrir um momento extra, que aí vocês vão poder tirar dúvidas e fazer as perguntas, ok? Até porque as perguntas de vocês, para mim, já são o suprassumo do que quem não está ao vivo vai perder, entendeu? Então, é por isso que é importante estar ao vivo aqui.
Regras do universo, exemplo. Nossa, muitos exemplos. Legais. Quais são as regras? Tem gente que coloca umas coisas que eu revisei já. Da galera que eu ajudo, né? A produzir quadrinho e tal. Aí fala assim: a pessoa é boa, né? Que aí entra na questão da motivação. É porque é um personagem muito bom. E por que vai no inferno buscar? Porque é boa. Tá, é bom, mas tipo, não vai ganhar nada. É o trabalho dela buscar pessoas no inferno, sabe? Tentar salvar aquela alma. É o trabalho dela. Deus virou e falou e ela está querendo agradar a Deus. Tem que ter uma motivação forte, ok? São as mecânicas do universo. São Como as aquele mecânicas. universo funciona? Eu posso pular e cair para cima? Eu posso nascer azul e virar verde depois? Isso. Não sei. E vocês definem. E aí tem funciona. a motivação e aí tem o funcionamento do universo. Eu voo, o meu personagem voa, mas ele voa sempre. Ele voa com Independente, asas, ele precisa ter energia. Vai chegar um momento que ele não consegue mais voar. Exemplo, Superman, uma das regras do Superman. Superman é super. É o personagem mais. Nossa, eu posso falar um palavrão aqui. É o personagem mais chato que tem. Ele é o mais forte. É o mais íntegro. Ele é o mais rápido. Ele voa. Ele usa uma cueca em cima da calça, né? Ele usa uma capa. Ele é bonito. Ele é tudo. Ele é. Aí a regra, alguém pensou, nossa, ele é tudo, né? Ele olha até através da parede, ele faz tudo. No começo dos primeiros quadrinhos, ele ainda tinha poder mental, ainda controlava pessoas. Aí era só ele virar o vilão e falou: para de fazer o que você está fazendo. Pronto, aí ele parava de fazer. Pronto, a história sem graça. Qual que foi a ideia do roteirista? Vou tacar uma pedra nele e essa pedra vai deixar ele fraco. Se ele tomar pedrada, ele pode tomar tiro. Mas se tomar uma pedrada verde, ele vai se doer todo. Ai, ai, ai. É isso mesmo. Então, uma pedrinha, uma brita verde, acaba com o Superman. E aí é bom, porque aí você dá essa pedrinha aí para um vilão, né? Ou para um vilão, no caso, igual o Batman lá, que era o vilão do Superman ele vai lá e joga a pedrinha nele, anda com a pedrinha, então ele vai ficar fraco, não vai conseguir. Né? Então transformar essa pedra, tritura ela pro Superman aspirar aquilo, inspirar aquilo ali, e aí fica já na corrente sanguínea, e aí ele já não dá conta mais de porrada, entendeu? Então é isso, transforma num homem de aço em um homem de festim, né? Ali. Não aguenta nada, um homem de papel. Então é isso é legal, assim. As regras são essas. Ele voa o tempo todo. Exemplo, a Malvina que a gente fez, a gente colocou a regra. Tá? Por que isso acontece com ela? Né? Ela voa? Não voa. Ela não voa. Então, ela é baixinha. Ela vai ter dificuldade? Sim, ela vai ter que escalar para poder subir em tal lugar. Ela não pode, do nada, teletransportar. Ela pode teletransportar, porque ela faz teletransporte aqui. Sim, mas ela tem uma quantidade finita para abrir o portal. Ela não pode usar o tempo todo, entendeu? Então, são regras. Então, chega no momento, tipo assim, ela pode abrir o portal 3 vezes. Ela já usou as 3 vezes? Lascou. Ela não pode usar mais o portal. E aí você coloca uma situação que ela resolveria muito fácil abrindo o portal, que ela não dá conta de abrir o portal. E aí ela vai ter que sair da forma manual mesmo. Então vai ter que sair dali, sair correndo, fugindo, não consegue teletransportar. Então é isso, são regras, ok? Lembrando que a gente vai se aprofundar. Hoje é a introdução, gente. Introdução, a gente vai se aprofundar tudo ao longo das oficinas. Mas já é a primeira parte dos critérios que você já tem que preencher. E os critérios são premissa, storyline, universo
descrever as regras desse universo, a história de vida dessa protagonista, é tudo resumidinho, tá? Objetivos e motivações da protagonista, vocês têm que me convencer aqui que tem motivo para falar, porque matou meu pai, tá? Um bandido mata meu pai, eu não vou eu não vou subir morro para matar ninguém, não. Ou fala, não, esse pai era super presente, ele me adotou, e aí não sei o quê, ele já se sacrificou muito por mim, ele me deu um futuro, sei lá. E aí sim. Principalmente, o pai tem ainda a justificativa do pai, mãe, filho, filha, tem essa questão que tem esse amor maior. Mas fala assim, quando eu vejo um personagem se sacrificando pelo grupo e eles acabaram de se conhecer, eu falei, não faz sentido nenhum. Entendeu? Tá. Fulano, na história, eles acabaram de se conhecer. Agora ele fala, nossa, ele sacrificou a própria vida para poder salvar. Eu não vou sacrificar minha vida para salvar ninguém assim, não. Eu vou preocupar em eu sobreviver, entendeu? E desses negócios de sacrifício aí, precisa até ter, claro, um objetivo claro por que ele fez o sacrifício. Não, ele fez um sacrifício porque ele queria enfrentar esse medo. Ele não queria ser um boss. Exemplo, Stranger Things, que tem um personagem lá que ele se sacrifica. Ele não precisava se sacrificar, mas ele se sacrifica por quê? Porque ele ouviu a vida inteira que ele era um bosta, e aquele momento ele provava para ele, para todos, que ele não é um bosta. Bom, ele tinha uma motivação pessoal. Não era só para salvar os amigos. Era um brinde, ok? Então tem que ter objetivos e motivações. História de vida do vilão. O vilão também tem que ter um bom motivo para poder fazer o que ele faz, ok? E coloca os objetivos e as motivações do vilão. São esses 8 critérios. É pequenininho, é curtinho, não é muita coisa, não é um texto imenso. É curtinho. Tá? E vocês têm até o dia 24 para poder entregar isso. Quem entregar primeiro, garante a vaga nas mentorias individuais. Por isso que é uma maratona. Só, a gente vai disponibilizar um formulário no site, assim como foi o da inscrição, para vocês submeterem tudo isso que a gente está pedindo, tá bom? Esse formulário, a gente só vai disponibilizar ele no dia, só para acalmar um pouco o coração, tá? A gente só vai disponibilizar esse formulário no dia 22. Isso. E aí mas já vão fazendo, gente, já escreve. E depois, quando terminar a aula, eu vou pegar esses slides, vou fazer um PDF, vou jogar no grupo, tá? E vou deixar esses requisitos assim solto numa foto, numa imagem, para vocês terem isso de fácil acesso. E já vão escrevendo, gente. 1, premissa, escreve lá. 2, já deixa escrito, porque quando chegar o dia, é só copiar e colar e mandar no formulário, tá bom? É isso. Tirem print aí se vocês quiserem. Depois eu vou mandar isso no grupo, mas não vou mandar hoje, tá? Eu não vou facilitar a vida de quem não está aqui ao vivo. Eu vou mandar uma pergunta legal. Ó. Tem uma história de quadrinhos já, mas nada formalizado. Inclusive, estou produzindo agora. Seria interessante, na visão de vocês, fazer um capítulo solto como produção? Você pode. Pode fazer ali um capítulo, desde que ele tenha início, meio e fim, dentro daquele capítulo. E não aí, é muito um capítulo. A gente vai pegar um recorte da vida daquele personagem. Sabe? Então, pode sim. Tá? Como vai ser a estrutura do roteiro a ser enviado? Primeiramente, a gente vai enviar isso aqui. Vocês se preocupam com isso aqui. É o de hoje. Segunda-feira, eu vou dar restante dos critérios, e aí a gente vai ter o roteiro em si. Ok? Então, se sim, calma, gente, fiquem aí, tá? Calma, fiquem aí. Agora não. A gente está encerrando oficialmente a oficina. Nosso amigo Highlander vai poder se liberar. A nossa Juliana também vai poder se liberar. E aí a gente vai continuar aqui e ela vai
parar de ser gravada. E é a parte que vocês fazem perguntas. E aí a gente vai dar dicas off para vocês. Então, gente, se quiserem indo levantando a mão, pode ir levantando. Eu vou liberar o microfone 1 a 1. Mas Ok. antes vamos nos despedir dos nossos amigos intérpretes de Libras. Muito obrigada, vocês foram maravilhosos. Como diz o Gustavo, vocês são lindos. Não, Isso aí. bonito, né? Gente. E é isso, gente. Então, para quem assistiu a gravação também, um beijo, muito obrigada. Apareçam da próxima, tá? Viu só que vocês estão perdendo, né? Ó, tem um monte de coisa legal aí. Então, gravação encerrada. Tchau.